O dia 2 de maio de 1981 nunca mais será esquecido numa pequena cidade litorânea do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Um crime real abala a alta sociedade e o livro que conta essa história mexeu muito com o meu coração. Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Que livro, mas já vamos falar disso. Antes disso, se inscreve aqui no canal, me conta aí nos comentários se você já leu esse livro. O livro é um relançamento, né, que está saindo agora pela editora Darkside, capa dura, com essa capa maravilhosa, linda de morrer. Mas antes, ele já tinha sido lançado aqui no Brasil. Me conta se você já leu esse livro, se você viu o filme. Já vamos falar dele também. E se você gosta de livros de True Crime, conta tudo aqui embaixo para mim nos comentários. Tiros são ouvidos no começo da manhã, vindos de uma das maiores mansões da cidade. A autoria do crime não é dúvida para ninguém, foi Gene Williams que atirou contra Danny Hansford. O homem famoso, dono de um dos maiores antiquários da cidade, com muita grana envolvida, mata um rapaz jovem. A dúvida vai pairar em torno da motivação desse crime. Teria sido um ato a sangue frio, um assassinato movido pelo sentido homofóbico de Gene Williams, ou teria sido apenas uma ação em legítima defesa? Um homem que se sentiu acuado, que achou que corria risco de vida e mata o seu agressor. Isso que vai nortear os 8 anos de pesquisa de John Berndt, um jornalista famoso lá nos Estados Unidos que resolve mergulhar de cabeça no crime que abalou uma cidade. Eu comecei a me apaixonar pelo livro desde o começo dele, já vou explicar para vocês o motivo. Mas a maneira como o John escolhe para construir essa história é muito original e é muito bem feita. Ele não vai para lá para contar a história de um crime, ele vai lá para contar a história de uma cidade. Então ele procura os habitantes, vai conversar com a pessoa que trabalha na boate, vai conversar com as pessoas ricas, vai conversar com pessoas negras, vai conversar com pessoas brancas, para ver como cada uma delas se sente naquele ambiente, mas também para saber a percepção delas sobre o crime. A primeira parte dessa história é sobre os habitantes de Savannah, uma pequena cidade no litoral do estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos. E me pegou logo de cara, porque eu conheço Savannah e eu sou apaixonado por essa cidade. Mas conhecer os habitantes da cidade foi algo muito interessante. São habitantes reais, pessoas de verdade que foram acompanhadas ali pelo jornalista e que vão contando a percepção delas sobre a cidade e sobre as mesmas coisas que passaram dentro dali, né? A sociedade tem muitos problemas, que é muito retrógrada, mas que ao mesmo tempo tem um lugar lá na cidade onde ela se sente bem, onde ela vai para se divertir e ela vai levar o John nesses ambientes e fazer ele sentir toda essa aura da cidade também, bem como vai ter a pessoa branca que vai dizer que aquilo dali é só mimimi, que a cidade é maravilhosa, que não tem nenhum problema, a não ser os mendigos e os turistas que vêm de longe e coisas do tipo. Não. O livro vai trazer pra gente um panorama dessa cidade que acaba se tornando a personagem principal, até do que o próprio crime que é contado dentro dela. O que já faz o leitor se sentir no meio de uma viagem. E aí, quando isso vem ao encontro de uma viagem que tu já fez para esse lugar, torna esse livro muito especial. E aí é uma coisa especial muito particular minha, totalmente minha, porque eu já estive em Savannah. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu e a Noturna, minha esposa, a gente tem uma pira enorme por motorhomes e um dos nossos objetivos é conhecer todos os estados americanos com o motorhome. E na viagem que a gente fez esse ano, no começo do ano, a gente passou em Savannah. E foi uma das cidades que eu mais gostei dessa nossa viagem. A gente conheceu 9 estados americanos só nessa trip. A gente passou em Savannah no dia 19 de fevereiro, que é justamente o dia de São Patrício, né? O St. Patrick's Day, que lá nos Estados Unidos é muito forte isso. E a gente passou lá na cidade, a gente dormiu uma noite lá no dia e a gente conseguiu viver a festa dessas pessoas, né? A gente foi em vários lugares, conheceu várias partes turísticas de lá, mas a gente conseguiu ver uma galera feliz ali, cantando, dançando, nos convidando para dançar juntos. Vou até fazer, se o nosso editor, no caso eu, conseguir colocar um dos videozinhos de Savannah aqui pra gente
para vocês verem o flash mob que rolou durante o momento que a gente estava passando por lá, que foi muito incrível. E foi uma cidade que criou um carinho gigantesco, e o livro se tratar sobre essa cidade torna ele muito especial, porque uma das coisas que eu mais gosto na literatura e nas viagens é ir em lugares onde a gente passou por lá, ou que eu conheço aquele lugar e li sobre aquele lugar, ou um livro se passa por lá. Durante essa viagem, uma outra cidade que a gente conheceu, na Virgínia, né, que foi um dos últimos estados que a gente subiu da Flórida até Nova York de motorhome, fazendo toda a costa leste americana, passeando. E uma outra cidade que eu conheci foi Richmond, aonde se passava um livro que eu tinha levado para essa viagem, tá? Lá na Virgínia, o livro do S.A. Cosby, que é maravilhoso também e me causou essa mesma sensação, principalmente porque eu li o livro durante o momento em que eu estava naquela cidade. É uma cidade pequeníssima da Virgínia, uma cidade que não oferece muitas coisas, mas que tem uma aura incrível também, gostei bastante, menos do que de Savannah, e inclusive a cidade de Richmond tem um museu do Edgar Allan Poe lá, porque o Poe morou nela, então foi o motivo da gente passar na cidade, por causa do Poe, e eu passei lendo esse livro do S.A. Cosby, que também amei, é um dos melhores livros que eu li no ano. Mas esse sentimento é um sentimento muito absurdo, que só quem é apaixonado por leitura vai conseguir sentir, e foi o que fez esse livro de True Crime ser o melhor do ano pra mim, sem nenhuma dúvida. Só que eu não consigo passar esse mesmo sentimento pra vocês não vão ter essa conexão que eu tive com a obra por causa disso, então fica meio difícil de falar o quão bom ele é, porque pra mim ele é muito perfeito, foram 6 estrelas disparado, é um livro que eu vou lembrar pro resto da minha vida sem nenhuma dúvida, vai entrar talvez no meu top 10 de leitura, possivelmente por toda a experiência que ele me causou, e são dessas experiências que vivem a literatura. Achei fabuloso. E aí tu pode estar pensando assim, tá, mas é um livro e conta a história desse true crime e tudo mais, mas ninguém vai querer conhecer Savannah por causa disso. E aí vem uma curiosidade estupenda. Depois do lançamento desse livro, que foi em 1993 lá nos Estados Unidos, o crime aconteceu em 81, o livro foi lançado em 93, houve um aumento dos turistas em Savannah de mais de 40% de um ano para o outro, do ano do lançamento do livro para o outro ano, porque a cidade se tornou conhecida, foi um crime que abalou os Estados Unidos como um todo, o julgamento dele é um julgamento controverso, né? Tem muitas coisas que acontecem no julgamento, como eu falei para vocês, vários julgamentos aconteceram, não foi só um, então foi uma história que ficou sendo muito batida na mídia, e as pessoas foram até Savannah, a mídia foi até Savannah, foi mostrar como é uma cidade alegre, e é alegre pra caramba, a população de Savannah é incrível, assim, as pessoas muito felizes, dançando, muito receptivas também, e isso criou nos americanos uma vontade de conhecer Savannah, e teve esse aumento absurdo no turismo da cidade, que não era nenhuma cidade turística. O nosso jornalista vai começar contando a história dessas pessoas, ambientando os personagens e o leitor dentro daquela cidade, e depois, metade do livro, segunda parte dele, vai tratar propriamente do crime daí. E aí ele vai contar a história dos julgamentos, vai contar a história de como o Jim foi preso, de tudo que havia por trás do Danny também, todas as coisas que foram acontecendo ali no meio disso e que vai nortear a metade final da obra. E só lá no final do livro é que a gente descobre que essa história é uma história real, porque ele conta tudo como se fosse um romance, como se fosse um jornalista lá em primeira pessoa. Ele até não fala muito o nome dele, a narrativa do livro é toda em primeira pessoa, e a gente tem uma dificuldade de saber ali qual é o nome do narrador e tal, porque aparece poucas vezes na maneira como ele conta. Me lembrou muito os livros do Joel Dicker, achei assim a construção. O Joel Dicker sempre coloca um personagem principal dele como sendo um escritor, né? Então a gente vê isso bem nesse livro também. E eu tava achando real, que era só uma história em cima de um lugar que eu já conhecia. Mas quando chega lá nas últimas páginas, ele diz, não, realmente aconteceu esse crime realmente abalou a cidade, no epílogo dele, né? Ele vai falar algumas coisinhas ali, como as coisas ficaram depois, e surpreende muito. Imagino que essa surpresa não tenha acontecido
com os americanos, né? Porque foi um crime que realmente tomou a mídia americana, foi muito falado por lá. Dizendo que eles já não tinham esse spoiler aí lá pro final, né? Então já conheciam, já sabia que era um true crime. O livro vem falando que é um true crime, né? Ele é do selo Crime Scene da Dark Side, então eu também não tenho essa dúvida aqui. Até pensei que poderia não falar essa informação para vocês, para fazer vocês ficarem com esse sentimento também, mas eu precisava falar que era de um livro de true crime lá na nossa abertura, então não teve como esconder isso. E o que a gente acaba acompanhando é realmente uma viagem de true crime aí, uma viagem de um escritor que vai para lá para conhecer a cidade, vai para lá para saber o que poderia ter causado a vontade de matar em um homem que nunca tinha feito mal para ninguém, teoricamente, e ele vai se aprofundar de um jeito que pouquíssimos jornalistas se aprofundaram na história de algum crime real, assim, porque ele procura saber a essência não só do assassino, mas da cidade, de tudo que tem em volta de Savannah, e isso é o mais fabuloso da história, provavelmente, a maneira como ele escolhe fazer isso. Tanto é que o livro foi lançado lá nos Estados Unidos em 1994 e o ano de 1995, o Pulitzer de melhor livro de não ficção vai para o John Bennett, porque o livro dele é fabuloso, e eu vejo no livro vários detalhes que fazem ganhar o Pulitzer, né? Desde a originalidade na forma como ele está contando essa história, até a maneira como a cidade vira um personagem, e isso também é algo diferente, né? Tá por dentro dessa originalidade, então também já é mais um motivo para um prêmio de literatura ter a atenção chamada para o trabalho dele. Sem contar na qualidade de escrita dele, que é muito boa mesmo. Gostei demais da forma como ele constrói o livro, o desenvolvimento da história, o crescimento dela é muito bom. O livro é perfeito, perfeito demais. Mas tem um detalhezinho que torna ele ainda mais perfeito para mim, e que é um detalhe que 99,9% de vocês não vai sentir, e que talvez para mim tenha sido o detalhe mais importante de toda a história, que é o fato de eu ter conhecido Savannah e de eu amar essa cidade. Em 1997, o livro virou filme também, e dentro do elenco grandioso tinha até o Kevin Spacey fazendo o papel do assassino. Então, um filme que eu não assisti, mas imagino que seja bom pelas resenhas que eu vi sobre o filme. Tem ali o pessoal curtiu bastante, teve uma boa bilheteria e tudo mais, então é mais um detalhe aí sobre essa obra, que já tinha sido lançada no Brasil, já tinha chegado por aqui, acho que ainda nos anos 90, mas que agora é redescoberta com essa capa lindíssima, de um jeito maravilhoso. A capa do livro é maravilhosa, é uma das capas mais bonitas do ano também, é uma daquelas figuras que segue todo o livro, né, toda a capa e contracapa. E o título do livro é maravilhoso, porque a gente vai para um lugar que é o Jardim do Bem e do Mal. A gente vai conhecer uma cidade que tem coisas maravilhosas, que tem coisas incríveis, que para nós turistas, como foi a minha experiência lá na cidade, foram só boas, mas que também tem coisas escondidas lá no meio da cidade, no meio da sociedade. Tem muita coisa ruim também. Então é A Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, sim. O título é perfeito, a história é perfeita, a maneira como ela é contada é perfeita, a gente conhece a cidade, conhece o crime, conhece o começo, meio e fim de toda essa história, e para mim é um dos livros de true crime mais incríveis que eu já li, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Fiquei pensando até se seria o melhor livro de true crime que eu já li, mas acho que não, acho que os livros da Ilana ainda seguem sendo mais fortes, assim, por tudo que eles envolvem, por ser do nosso país, o choque de realidade pra gente, a maneira como ela participa dos julgamentos e como ela escreve sobre aquilo dali, eu acho que ainda é melhor do que esse livro-reportagem, que é perfeito, que é maravilhoso, e me fez ter uma das melhores, é a melhor sensação possível com a literatura, não tenho a menor dúvida disso, é a melhor sensação possível, ler um livro de surpresa total, que vai te remeter a lembranças maravilhosas, que mexe demais com o coração, que vai fazer tu Cara, e a maneira como ele ambienta o livro me fez eu rever os lugares por onde eu passei em Savannah, sabe? Eu identifiquei, claro que isso acontece antes
20 anos antes dos dias de hoje, né? Quase 30 anos antes dos dias de hoje o livro é escrito, mas os ambientes mudaram e tudo mais, né? A tecnologia tomou conta de savana, tem lugares novos e tudo mais, mas tem a praça por onde eu passei, ele encontra uma pessoa lá, ele vai num bar que é muito parecido com um bar que a gente foi, então tem detalhes assim que só a literatura, e é muito mais especial tu descobrir esses detalhes lendo, onde as coisas são visuais também, mas elas te remetem a lembranças, porque a tua imaginação vai para aquele lugar, né? Ele tá descrevendo as coisas aos pouquinhos ali para ti, palavra por palavra, e tu vai lembrando aquilo daí na tua cabeça. É muito mais impactante do que tu só ver uma imagem na TV, tu só vê aquele lugar na televisão ali assistindo um filme. A literatura consegue te dar um impacto muito maior, consegue aguçar outros sentidos, né? Outros sentimentos, porque faz os teus neurônios, faz a tua cabeça trabalhar muito mais através das informações que ela vai te dando. Então foi a melhor experiência literária do ano, experiência literária. Eu acho que ele também não é o melhor livro do ano, mas é sem dúvida nenhuma o melhor livro de true crime que eu li esse ano. Fico muito na dúvida, esses meus seguidores lá no Instagram vêm me perguntar: cara, o que tu achou desse livro que tu tava lendo, ainda não saiu da resenha, o que tu achou do livro, vale a pena comprar? E eu disse pra eles: cara, eu amei o livro, só que o motivo por eu ter amado o livro é muito meu. E aí eu não sei se tudo isso em volta, tudo isso que eu tô falando pra vocês, que a narrativa é perfeita, que o personagem em primeira pessoa é maravilhoso, que a forma como ele constrói a história é perfeita, conhecendo os personagens lá. Eu não sei se esse sentimento vai ser o mesmo para vocês, ou se ele é um sentimento muito de alguém que esteve naquele lugar e tá passando por essa experiência literária. É difícil de indicar, indico sem nenhuma dúvida, mas pode me dizer aí depois se você não gostou da construção, se ele apresentar os personagens aos pouquinhos e até aqueles personagens não terem uma importância direta pro crime, se isso fez você não gostar do livro ou alguma coisa. Eu achei perfeito, mas achei perfeito pelos meus motivos, achei perfeito por tudo que essa experiência me causou, que vai ser inesquecível, sem nenhuma dúvida, e vou ficar torcendo muito para que muito em breve outro livro me surpreenda tanto quanto Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, e que cause de novo em mim a mesma experiência que esse daqui causou.